O senador Magno Malta se manifestou pelas redes sociais sobre a eleição de Maduro na Venezuela. O senador iniciou parabenizando os venezuelanos que estão nas ruas, protestando contra o anúncio de uma alegada vitória do ditador. O senador relembrou que o TSE proibiu Jair Bolsonaro de dizer que Lula era amigo de Maduro no processo eleitoral, mas que logo após a posse, Maduro foi recebido por Lula com honras de chefe de Estado. Magno Malta disse: ele desce no Brasil e recebe a continência dos generais do Brasil. Respeito zero deles com a nação brasileira, com a tropa, e respeito zero também de nós para eles. Malta prosseguiu lembrando que Lula aconselhou Maduro no processo eleitoral, argumentando que haveria uma narrativa do mundo contra o ditador. O senador lembrou também que Maduro falou sobre o Brasil e que, quando Lula se ofendeu, mandou-o tomar um chá de camomila. Magno Malta apontou que, por dizer coisas semelhantes, Bolsonaro foi tornado inelegível. O senador prosseguiu relatando que, após ficar claro para todo mundo que a oposição Venezuela ganhou a eleição, Maduro está resistindo com apoio das Forças Armadas e seu governo alega que há uma tentativa de golpe de Estado. Malta disse: pior, o líder da oposição foi preso agora com o mesmo argumento, usando o mesmo peso das prisões ilegais acontecidas no Brasil. O senador resumiu: o que está acontecendo na Venezuela é um filme que nós já vimos. Magno Malta leu uma longa lista de países que não reconheceram a eleição de Maduro e disse: o mundo inteiro diz que foi fraudada as eleições. O mundo conservador, o mundo que não quer barbárie, o mundo que não ama a ditadura já se posicionou. Ninguém reconhece. O mundo não reconhece. Os tribunais do mundo não reconhecem. E olha que os tribunais do mundo já estão ligados na farsa que foi feita no Brasil para imputar a Jair Bolsonaro e aos seus um falso golpe ao Lula, um falso golpe no Brasil. Magno Malta disse: nós sabemos que não houve tentativa de golpe no Brasil. O senador ironizou as narrativas da Rede Globo, que tentou mudar o discurso sobre Maduro, tentando associá-lo aos conservadores, e foi desmentida pelo próprio PT, que apoiou Maduro, e pelo porta-voz de Lula na Venezuela. Malta apontou as incoerências, mostrando que Celso Amorim aplica critérios bem diferentes para avaliar Maduro e para avaliar Bolsonaro e os cidadãos brasileiros. Magno Malta afirmou: é o fim do Maduro, tem que ser o fim da ditadura. E o Brasil tem que ser logo em seguida a queda de Maduro. É como a Primavera Árabe. O senador resumiu: o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anuncia a reeleição do amigo e companheiro de Lula da Silva, ditador assassino e narcodirigente de um país, Nicolás Maduro. Isso aí é mais uma piada de mau gosto. O Itamaraty brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral, diz que acompanhou com atenção o processo. Ninguém engole mais nada disso. E o que ocorre agora? Nem a OEA reconhece a lisura da eleição. Não reconhece a eleição de Maduro, que teve por volta de 28% da votação. Malta afirmou: nós, brasileiros, vamos manter a esperança, torcendo, orando pelo povo venezuelano, os ajudando, verbalizando, para que essa esquerda desgraçada, essa aranha desgraçada que onde põe as patas destrói tudo, rouba tudo, sem respeitar direitos humanos, caia. Ele acrescentou: vamos acompanhar mais de perto, orando e verbalizando, porque a nossa voz vai para o mundo inteiro. Os tribunais estão de olho, os tribunais do mundo estão de olho, não só na Venezuela, mas também aqui no Brasil. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, gente, eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, falar aqui sobre a Venezuela, sobre o que está acontecendo na Venezuela. Aliás, parabéns aos venezuelanos que estão nas ruas. E vejam os senhores. Do meu jeito aqui, muito rapidamente. Bom, Maduro é recebido no Brasil, na posse do Lula, um sujeito com mandado de prisão, porque comanda um narco-estado, uma narco-forças armadas, um ditador sanguinário que destruiu seu povo, mas que teve o pano passado pelo jornalismo arcaico e antigo, pelo esquerdismo brasileiro, pelo PT e amigo íntimo do Lula. Fato é que proibiram, o TSE proibiu o Jair Bolsonaro de dizer que Lula era amigo de Maduro no processo eleitoral. Onde nós chegamos? Ele desce no Brasil e recebe continência dos generais do Brasil, respeito zero deles com a nação brasileira, com a tropa, e respeito zero também de nós para eles. Vamos adiante. E aí o Maduro vai para o processo eleitoral e o Lula diz a ele que ele tem que aprender a fazer uma nova narrativa, porque o mundo cria uma narrativa contra a Venezuela, que é democrática, que tem eleições democráticas. O Maduro vai e solta uma pérola, que as urnas dele são urnas auditáveis, tantas vezes. O Lula se ofende, ele diz, se alguém se ofendeu, que tome um chá de camomila. Aí você vai ter uma série de eventos, E o Lula, então, reprova a fala do Maduro. A Carmen Lúcia, então, resolve não mandar mais uma comissão do TSE para dar o troco para Maduro. Acho que nesse momento não era a senhora ministra que tinha que falar. Era o ministro Alexandre de Moraes, que comandou a eleição de 2019. Agora o Maduro, em 2022, está aí o Maduro dizendo que dele não, o daqui sim. Por ter se reunido com embaixadores e ter dito isso, Bolsonaro ficou inelegível. E agora vem banho de sangue. Se eu não ganhar, vai ter banho de sangue. E ele perdeu. O mundo inteiro sabe que eles já passaram de 70% dos votos à oposição e ganhou a eleição. E que Maduro está resistindo, e agora o chefe das Forças Armadas, que é a mesma cara de Maduro, o ministro da Defesa vem e diz que estão tentando um golpe contra Maduro. Pior, o líder da oposição foi preso agora, com o mesmo argumento, usando o mesmo peso das prisões ilegais acontecidas no Brasil. O que está acontecendo na Venezuela é um filme que nós já vimos. Então quem tinha que se pronunciar agora é o ministro Alexandre de Moraes, é que tinha que se pronunciar. Então o mundo inteiro diz que foi fraudada as eleições. O mundo conservador, o mundo que não quer a barbárie, o mundo que não ama a ditadura, já se posicionou. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile,
Chile. Esse cara é um esquerdista, não reconhece a eleição de Maduro e diz que houve golpe. Uruguai, Peru, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Países Baixos, Portugal, Suécia, El Salvador. Ninguém reconhece. O mundo não reconhece. Os tribunais do mundo não reconhecem. E veja, olha que os tribunais do mundo, agora raciocina comigo, já estão ligados na farsa que foi feita no Brasil para imputar Jair Bolsonaro e os seus um falso golpe ao Lula, um falso golpe no Brasil. Então essas narrativas e o levante do mundo inocenta Jair Bolsonaro. Até diz lá Merval Pereira, uma esquerda retrógrada. E o Merval Pereira da Rede Globo diz que o PT é retrógrado. É uma esquerda retrógrada. E a esquerda retrógrada do mundo foi a única que está batendo palma e apoiando o Maduro. E agora o Lula está calado e mandou para lá o seu megafone, o seu papagaio, que é o senhor Amorim. E ele disse que não, que a fala de Maduro não foi ofensiva. Foi uma fala assim pontual, quando ele disse que pode, diferente do país dele que não tem. O que Bolsonaro disse aos embaixadores foi exatamente isso. Mas, no entanto, ele foi condenado, tirado os direitos eleitorais dele. Celso Amorim, diz o jornalista, absorve Bolsonaro. Absorve o Brasil, porque nós sabemos da barbárie, que não houve tentativa de golpe no Brasil. Bolsonaro nem estava aqui. Quem ia assumir? A irmã Hilda? Então, veja que de quadro nós estamos. Diante de que quadro nós estamos, e o povo da Venezuela não sai das ruas. E eles precisam permanecer nas ruas. E nós, patriotas brasileiros do mundo inteiro, precisamos apoiá-los com a nossa voz. Hoje tem internet. Naquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Pudermos fazer, temos que fazer. É o fim do Maduro. Tem que ser o fim de ditadura. E o Brasil tem que ser logo em seguida a queda de Maduro. Sabe por quê? É como a Primavera Árabe. É preciso que todos esses países, tipo China, Venezuela, Brasil, Cuba, que essa ditadura desgraçada que pune o seu povo, sanguinário, que não tem pena, que mata, que destrói, que rouba as riquezas do país, um país feito a Venezuela, com tanto petróleo e passando fome. Então, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anuncia a reeleição do amigo e companheiro de Lula da Silva, ditador assassino e narco-dirigente de um país, Nicolás Maduro. Isso aí é mais uma piada de mau gosto. O Itamaraty brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral ontem na Venezuela. Diz que acompanhou com atenção o processo. Quer dizer, ninguém engole mais nada disso. E o que é que ocorre agora? Eu quero encerrar a minha fala. Nem a OEA reconhece a lisura da eleição. Não reconhece a eleição de Maduro, que teve por volta de 28% da votação. E me lembra muito aqui o Brasil, as caminhadas do Lula. Me lembra muito os lugares que Lula vai. Não tem ninguém. O homem que ganhou as eleições com 51%, mais ou menos o número que eles dão lá também para o Maduro, parece que o roteiro é o mesmo e combinado. O mesmo número de votos que teve o Maduro e o mesmo número de votos que teve o opositor. Então, essa narrativa já não cabe mais. Nós brasileiros vamos manter a esperança, torcendo, orando pelo povo venezuelano, os ajudando, verbalizando para que essa esquerda desgraçada, essa aranha desgraçada que onde põe as patas, destrói tudo, rouba tudo, sem respeitar direitos humanos. Países ditatoriais, onde os seus ditadores odeiam essas pessoas, diferente de nós aqui no Brasil. Vamos acompanhar mais de perto, orando e verbalizando, porque a nossa voz vai para o mundo inteiro. E dizer, os tribunais estão de olho, os tribunais do mundo, de olho não só na Venezuela, mas de olho também no Brasil.